Olá, eu sou Jefferson Kopke e esse é o Conectividade. Hoje estamos na rua para saber se pastores e padres que cometem atos de pedofilia deveriam ser punidos de uma forma mais grave por serem líderes religiosos. E você, o que acha? Esses padres e pastores deveriam ser punidos de uma forma mais grave. E você, Valéria, acha que não ou deve ser? Acho sim, até porque eu, por exemplo, tenho uma filha, né, de 11 anos e não gostaria que acontecesse com a minha filha o que tem acontecido com outras crianças ou com os meninos também. Então eu sou totalmente a favor de uma medida bem drástica, bem dura. É muita safadeza para uma pessoa religiosa estar cometendo um abuso com crianças menores de 18 anos, até mesmo com crianças de 12, 13 anos, 15 anos. É complicado, né? Porque além deles serem um exemplo para a sociedade, eles também são seres humanos como a gente. Então, eu acredito que não deveria ser maior a punição deles por isso. Eu acho que eles têm que ser presos e pagar pelo que faz, entendeu? E lá na cadeia eles vão ter tudo que eles fazem aqui fora. Prisão perpétua ou um longo prazo, né, cara? Você acha que a nossa Constituição Federal dá uma brecha para eles cometerem esses crimes? Eu acho que sim. Olha, eu acho que qualquer um que pratique esses atos devem ser punidos pela lei, de acordo com a lei. Eu acho que a lei tem que ser igual para todos. E você acha que seriam passivos a pena de morte? Eu não seria. Em questão de pena de morte, acho que nessa questão assim, eu acho que é mais, sei lá, um tratamento pra pessoa, porque, pedofilia, criança, sei lá, um adulto, eu acho que é totalmente sem noção. A punição no caso seria, hoje no Brasil não tem isso, que é a pena de morte. Você concorda com a pena de morte? Dependendo do caso, não é que eu concordo, mas se o caso for, que hoje em dia prisão não está resolvendo mais nada, a pessoa fica 30, 20 anos dentro de uma cadeia, ou vai e paga, daqui a pouco está na rua de novo cometendo o mesmo crime. Não, eu não sou a favor da pena de morte em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Qual a alternativa que você vê para eles serem punidos de uma forma rígida e dê o exemplo? Eu acho que seria perder a batina ou sei lá... Castração química? Não, nada disso assim. Eu acho que a prisão seria o suficiente. Eu acredito assim, uma prisão, entendeu? Uma forma mais severa deles pagarem pelo erro que cometeram. Eu acho que sim, deveria ter uma punição bem severa, mas acredito também em tratamento, acredito que possa ser tratado isso. Tratamento psicológico, você considera a pedofilia uma doença? Depende. Pode ser caso de doença, na minha opinião, pode ser caso de doença e pode ser caso... Safadeza. Popularmente falando, safadeza. Eles fazendo esses atos, eles corrompem a ideia do Deus que eles prometem, que eles aplicam às pessoas? Vai totalmente contra o que eles pregam, né? Geralmente, depende da religião também, mas principalmente no catolicismo vai totalmente contra o que eles pregam e dizem certo. O senhor acha que padres e pastores que praticam atos de pedofilia deveriam ser punidos de uma forma mais grave, deveriam tomar como exemplo mesmo para a sociedade? Eu creio que sim. Seria uma boa tarde, né, para todos. Eu creio que deveria sim ter uma pena mais árdua, né? Porque representam aí a lei de Deus e eu creio que poderia sim. Não, eu penso que a punição tem que acontecer, porque todo ato de violência do maior sobre o menor fere o coração de Deus. Agora, talvez a questão não seja esta, seja que nós precisamos ter uma atitude em relação aos religiosos, de qualquer denominação que seja, no sentido de que Deus é misericordioso e bom, e Ele vem em socorro dos seus filhos. Então, essas crianças que foram vítimas desses pedófilos, elas precisam os danos serem reparados, e não só juridicamente reparados, mas também afetivamente reparados. Tem que se voltar a mostrar o rosto de Deus. Agora, o que não pode a religião é, em nome de um bem maior, negar essa punição. Porque aí, o que aconteceria? Você estaria justificando ou legitimando
sempre o poder maior. Então veja, nas sociedades que não tiveram religião, a vida humana tornou-se insuportável. Todo tipo de violência, do maior sobre o menor. Então você imagine se, por exemplo, numa casa, né, os filhos não fossem tratados como filhos, mas simplesmente como homens ou como mulheres, né? Então isso é em qualquer ambiente. Então eu acho que não se trata de punição maior ou menor, se trata de punição, porque precisamos defender quem é fraco. Isso está no plano de Deus. O senhor acha que nossa Constituição, eles dão uma brecha, sabe, para não só padres e pastores, mas qualquer outro indivíduo tomar atos assombrosos como esse? Não, eu creio que não. Na Constituição, eu creio que não, porque isso aí vem de parte, ainda mais sendo um líder religioso, né, que tem aí um preparo, um estudo para poder estar dirigindo as suas ovelhas, creio que já é uma parte mesmo de caráter mesmo e enfim, em tudo tem algo por detrás disso. Eu creio que nós vamos estar falando na frente mais, né? Envolve o caráter, envolve espíritos demoníacos, né, como a Bíblia nos cita, né, espírito de prostituição, né, tudo está envolvido. E quando o homem ele dá lugar para essas coisas virem operar na vida dele, torna-se prazer, né, para a vida dele, porque nós temos base teológica nessa questão, porque o próprio Senhor Jesus ele diz na oração lá em Mateus 9, né, porque, para que venha nos livrar da tentação. Tentação é o quê? Tudo aquilo que vem transgredir o nosso natural, né? A naturalidade de qualquer segmento, né? E eu creio que a parte lá do governamental, eu creio que não, né? Mas sim, é uma coisa individual, a religião, né? E falando não agora da justiça dos homens, mas da justiça de Deus, pelo que o senhor estuda, pelo que o senhor prega e pela formação que o senhor teve, você acha que eles terão uma punição de Deus em relação a esses atos? Eu acho muito difícil a gente projetar em Deus a justiça humana, né? Porque até a compreensão de justiça na Sagrada Escritura, tzedakah, significa proteção ao mais fraco. O que eu posso dizer é o seguinte: Deus é sempre misericordioso. Ele mandou o seu Filho ao mundo para perdoar e para salvar, não para condenar. Mas esse Deus também, ele não é permissivo. Ele sempre vinga os mais fracos. E agora então, isso está no plano de Deus, que só ele perscruta os corações. Certamente virá, porque tem a lei, né, da semeadura. E essa lei de semeadura não é só para quem segue a Cristo, ela é um natural, né, da vida cotidiana. Você vê que quando uma pessoa planta amor, ele vai colher amor, né? Se ele planta ódio, vai plantar ódio, né? É uma lei da semeadura que é universal, né? Tanto para quem segue a Cristo ou quem não segue. O homem vem a buscar mais a Deus, né? Porque nós temos a palavra de Deus como regra de conduta da nossa vida e regra de fé da nossa vida, né? E conduta, né? A palavra ela é apta para discernir, né? Para nos ensinar. Essa é uma grande verdade. E tudo que se encontra na palavra de Deus, nós temos visto acontecer, né, nesses dias. Eu deixo essa palavra, né, que o homem, se lida com a justiça, né, venha fazer justiça, né, com essas vidas, porque além do mais são pessoas, seres humanos, né, semelhantes, né, a nós, né. Então que seja feito algo, né, bem ajustado, né, possam ter uma oportunidade, como muitos têm aí em outras causas, né, que assim eles fazem na sua vida, né, venha transgredir a lei, né, e eles têm ali uma nova chance, né. Então eu creio que busquem a Deus, né? Nós estamos vivendo tempos difíceis, né. Eu penso que nós temos que, na nossa cultura, que está tão erotizada, e aqui a grande mídia, os meios de comunicação social, né, que hoje estão preocupados com essa questão, precisavam também de fazer o autoexame, porque estão erotizando a sociedade inteira, né? E depois então, quando a gente defronta com esses casos patológicos, perigosos,
podemos ter a tentação de generalizá-los, como foi feito em relação à pedofilia em termos do clero do Brasil, por exemplo, mesmo em relação à Alemanha, foi constatado que juridicamente dos 200 e tantos mil casos na Alemanha, em relação à igreja era 0,2%, não, para dizer tal coisa. E acho que o Papa João Paulo Bento XVI, ele fez muito bem de enfrentar isso daqui. A igreja não poderia continuar escondendo tal coisa, entende? Mas por outro lado, a gente tem que tomar esse cuidado de que a gente deveria pensar nessa questão de uma moralidade, porque a sexualidade é para as pessoas serem felizes e serem humanizadas. Deus não colocou o prazer no coração humano por acaso para ser fonte de infelicidade, de dor, de debilidades ou de enfermidades. Foi para o ser humano ser feliz, para o ser humano amar mais e se permitir ser mais amado. Que a gente construa uma sociedade do amor e aí a sexualidade vai ter sua expressão correta. É isso aí, galera, vamos desconectando, mas por hoje, na semana que vem tem mais conectividade. Eu sou Jefferson Kopke, um grande beijo, fique com Deus e até!